Olá, salve Maria. Para você que não me conhece, eu sou o Bruno. Eu estou hoje aqui para falar para vocês sobre a liturgia das horas na forma extraordinária do rito romano, ou como ela é conhecida também digamos, a liturgia das horas tridentina. Muito bem, primeiro eu gostaria de explicar por que eu estou fazendo esse vídeo. Primeiro porque, bom, existem muitas pessoas que têm interesse na forma extraordinária e a gente quase não encontra informações a respeito de como se reza o breviário, ou chamado Breviarium Romanum. A gente encontra muito na internet explicações de como se faz para rezar a liturgia das horas após o Concílio Vaticano II, mas infelizmente a gente não encontra quase nada em relação ao Breviarium Romanum por muitas razões. Então eu pesquisei muito para tentar aprender e de fato não consegui, e eu precisei estudar sozinho, né? Então eu comprei a liturgia das horas, o breviário antigo, né, que foi usado até 1971, e eu fui quebrando a cabeça até finalmente entender. Então, primeiro eu gostaria de dar algumas bases, né, muito importantes. Se você tem algum costume, se você reza a liturgia das horas, como ela é reformada depois de 1971, você vai ter uma certa facilidade para aprender a liturgia das horas, ou o breviário tradicional, né? Isso eu usei como base a liturgia das horas na forma reformada, porque era o que eu usava, né? Porque era o que eu rezava. Rezei esse breviário por alguns anos, então eu já tinha algum conhecimento, uma certa estrutura de como funciona a liturgia das horas, a estrutura canônica, etc e tal. Mas, para ser bem sincero, é bastante diferente, não é tão simples assim, né? Então tem mudanças muito bruscas. Então, eu tô aqui com o volume 2, esse volume aqui é o da Quaresma, né? Então, volume 2, Tempo da Quaresma e Tempo Pascal. E eu vou, de vez em quando, recorrer à liturgia das horas nova, né? Porque de fato é o que a maioria das pessoas tem acesso, para a gente poder fazer alguns paralelos. Antes de tudo, eu gostaria de lembrar o que são a liturgia das horas e como é que ela se formou. Então, em primeiro lugar, a liturgia das horas, ela é uma oração da igreja, ela é uma oração litúrgica, claro, e portanto é o próprio Cristo que reza nos seus. Ou seja, a liturgia das horas, ela tem como ponto principal, como foco principal, os sacerdotes e os religiosos e consagrados, porque estes são aqueles que vão fazer-se às vezes de Cristo, né? Então, o sacerdote na Santa Missa é ele que oferece o santo sacrifício. Portanto, a liturgia das horas, ela é um dever primário do sacerdote. Nada impede que nós, leigos, também rezemos, e é muito bom, muito recomendado, inclusive. Nas instruções gerais da liturgia das horas, na forma ordinária, lá fala muito bem sobre a importância dos leigos também fazerem parte dessa liturgia. Também existem decretos do Papa Pio XII falando que com o tempo a liturgia das horas ela ficou restrita ao uso do clero, mas não significa que os leigos não possam usufruir dela e que de fato seria muito proveitoso para a nossa vida, e assim o é. Então, muito bem. A liturgia das horas, ela sempre foi rezada desde o início da igreja, porque ela é a récita dos 150 salmos de Davi. E com o tempo, ela foi tomando estruturas. Então você tem o ofício divino, que os orientais rezam, também é a mesma coisa, né? Tem algumas mudanças próprias deles. E existe para nós também a liturgia das horas, no rito romano. Então, muito bem. Quando chegou o Concílio de Trento, em 1550, mais ou menos, depois tiveram algumas reformas litúrgicas e, finalmente, a liturgia das horas ela ficou estabelecida assim que os 150 salmos eram rezados em um só dia. Assim era costume, desde sempre, mas no Concílio de Trento as coisas foram codificadas. A missa foi codificada, então a missa que a gente conhece como missa tridentina, ela é uma missa que sempre existiu, e elas foram crescendo algumas inovações aqui ou ali, não inovações, digamos, no âmbito decadente ou modernista, como a gente vê hoje, mas foram inovações, né, algumas coisas que foram tornando o culto mais reverente, que foram focalizando cada vez mais os dogmas da fé, né, da Santíssima Trindade, da Imaculada Conceição, da transubstanciação, né, Eucaristia, enfim. Então, no Concílio de Trento, tudo isso foi codificado no missal, chamado Missal de São Pio V, ou Missa Tridentina, como nós conhecemos, e também a Liturgia das Horas. Então, 150 salmos rezados em um dia só. Eu não sei exatamente como é que funcionava, né? Eu não tenho nenhum exemplar em mãos, mas eu imagino que seja mais ou menos nas laudes tinha cerca de 12 salmos para serem rezados, enfim. Então, assim foi até São Pio X. Então, São Pio X, lá para
na época mais ou menos em 1910, ele fez uma reforma da liturgia das horas para torná-la mais específica, porque o domingo muitas vezes ficava apagado, né? Como se rezava os 150 salmos tudo de uma vez, quando chegava no domingo, a única coisa que mudava eram as antífonas, né? E algumas leituras. Então, não tinha um enfoque especial. Então, para dar este enfoque ao domingo, então São Pio X fez o seguinte: em vez de se rezar 150 salmos em um dia, passou-se a rezar 150 salmos em uma semana. E assim ficou que os dias de sexta-feira, que são dias penitenciais, quarta-feira de cinzas e outros dias, ficaram focados para salmos mais penitenciais. E os dias de domingos e solenidades, dias mais festivos, foram escolhidos os salmos mais festivos, não é? Então, muito bem. Essa é a estrutura, e o breviário que eu tenho aqui, ele é da última edição do Missal Romano, Missale Romanum, antes da reforma do Vaticano II, de 1962. Então eu tenho aqui a Liturgia das Horas, né, o breviário romano, Breviarium Romanum tradicional, com a data de 1962, pelo Papa João XXIII. Né? Então é isso aqui. Muito bem. Algumas coisas que precisam ser consideradas quanto à reforma nova e a Liturgia das Horas antes. Primeiro, a gente consegue ler isso na própria estrutura da introdução geral da Liturgia das Horas, que você encontra no primeiro volume deste breviário novo. Esse aqui é o segundo. No primeiro volume, você encontra lá a introdução geral. Muito bom, vale muito a pena ler. E lá ele fala que algumas coisas foram suprimidas, como, por exemplo, o ofício de matinas, que tem no breviário antigo. Eu tenho aqui, são 2 volumes esse. Então, o que era matinas, que é esse daqui, chamado Nocturnale Romanum, ele ficou na Liturgia das Horas atual como ofício das leituras. O ofício da hora prima foi suprimido, então você tem na forma atual ofício das leituras, laudes, hora média, que são 3 horas, mas podem ser rezadas em uma só, que seria terça, sexta e nona. E na Liturgia das Horas atual ela foi codificada para que você possa rezar uma única hora canônica, então ficou chamado de hora média. Você pode rezar as 3 se quiser, ou você pode simplesmente rezar uma e cumpre do mesmo jeito, assim como ensina a instrução geral da Liturgia das Horas. Também, então, ofício das leituras, laudes, hora média, vésperas e completas. Então ficaram 5 horas canônicas. A gente conhece como 7 horas canônicas. Então, na liturgia antiga você tem matinas, e a matinas ela é algo extra, então seria uma 8ª hora canônica. Mas as 7 principais seriam então laudes, prima, terça, sexta, nona, vésperas e completas. Por que isso? Porque nos Salmos existem um trecho que diz que nós levantamos 7 vezes ao dia para entoar o louvor ao Senhor. Então, a Liturgia das Horas ela segue este itinerário que tem no Salmo. Também, como isso é dividido? Primeiro a gente precisa levar em conta como a Bíblia considera as horas, como a Bíblia considera os dias. Quando você pega o livro de Gênesis, lá fala: no princípio Deus criou o céu e a terra. Houve uma tarde e uma manhã, primeiro dia. E aí vai. No 6º dia Deus criou o homem. Houve uma tarde e uma manhã, 7º dia. Por quê? Porque para a Bíblia, ou para o povo judeu, o dia começa nas vésperas, começa na tarde, no pôr do sol. Então, vésperas começa o dia. Então você tem essa estrutura. Então, digamos, a primeira hora canônica em si é as matinas, mas às vésperas ela vai fechar um dia e começar outro, digamos assim, até que complete. Então você pode contar como, por exemplo, pegue um relógio, 24 horas, e as matinas, se você for dividir bem, essas 8 horas canônicas, elas vão ser rezadas a cada 3 horas. Então, teoricamente, você rezaria as matinas à meia-noite, as laudes às 3 da manhã, a hora prima às 6, a hora terça às 9, a hora sexta ao meio-dia, a hora nona às 3 da tarde, as vésperas às 6 e as completas às 9. Isso teoricamente. Evidentemente que você não vai fazer exatamente na hora, digamos, perfeita, até porque você precisa dormir, precisa trabalhar, enfim. Mas é aconselhado que você aproxime o máximo possível dessas horas e adapte com os seus dias.
Bom, acho que é isso nesse primeiro vídeo. Depois eu gostaria de, mais pra frente, fazer algumas explicações mais profundas, né? Então essa é uma introdução de como se reza a liturgia das horas na forma tradicional, como ela se divide, e depois eu vou fazer alguns vídeos específicos de como você consegue rezar as laudes, como você faz para rezar as matinas, como você faz para rezar as laudes, como funciona a estrutura de cada um. Então eu vou comentar o ordinário delas e como se divide o breviário. Então, não deixe de se inscrever no canal, clique no sino das notificações e acompanhe essa série até o final. Salve Maria!